Olá pessoal, hoje nós iremos estudar sobre progressão aritmética, que se encontra na página 63 do nosso material. Progressão aritmética é chamada de progressão aritmética, PA, a toda sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante dada, denominada razão da PA, e indicada pela letra R. O primeiro termo é indicado por A1, como nós vimos na nossa matéria de sequência. E o número de termos é o N, depende de cada PA, podendo ser finita ou infinita. Também podem ser classificadas em crescente, decrescente ou constante. Vamos ver esse exemplo. 3, 7, 11, 15, 19 e 23. É uma PA crescente, finita, tal que N igual a 6, A1 igual a 3 e R igual a 4. Então, nós temos 6 elementos, o primeiro termo é o 3 e a nossa razão é o 4. Observe, 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 4, 23. No exemplo B, nós temos a PA 10, 8, 6, 4 e 2. Ela é uma PA decrescente e finita. Olha lá, nós temos 5 elementos, N igual a 5. Nosso primeiro elemento é o 10 e nossa razão é menos 2. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Então, nós temos 5 elementos nessa PA. Nosso exemplo C, nós temos uma sequência constante. Observe que todos os seus elementos é 8. Por quê? A nossa razão é 0. Ou seja, ela não cresce e nem decresce. E ela é infinita, não tem fim. Nosso exemplo D, nós temos uma PA crescente. Infinita, tal que A1 igual a menos 3 e R igual a 5. Observe que, nesse caso, nós não temos o número de termos, por ela ser infinita. O N só aparece nos casos finitos. O exemplo E, nós temos uma PA decrescente, infinita, tal que A1 igual a menos 2 e R igual a menos 4. Qual é a diferença entre as duas PAs? Com a razão positiva, crescente. Razão negativa, decrescente. Termo geral de uma PA. O termo geral de uma PA seria como uma lei, uma fórmula para você encontrar os elementos de uma PA. Vamos fazer essa dedução. Considerando a PA A1, A2, A3, AN menos 1, AN. Ou seja, nós temos infinitos termos nessa PA. Pela definição da PA, podemos escrever A2 igual a A1 mais o R, A3 igual a 2 mais o R, A4 igual a 3 mais o R. Por em diante, nós temos AN igual a N menos 1 mais R. Neste caso aqui, nós temos a ideia de uma PA. É somando membro a membro estas igualdades, nós temos A2 mais A3 mais A4 mais AN. Nós temos A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 1 mais R, mais R, mais R, mais R. Ou seja, nós colocamos os R's, as razões, em evidência. Então, nós temos N menos 1 vezes a razão. Nós fazendo a subtração dos termos iguais, A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos o AN menos 1, nos resta AN igual a 1 mais N menos R vezes R. Nosso termo geral da PA é este aqui. Com este termo, nós encontramos qualquer elemento da PA. Propriedades características de uma PA. Nós temos uma propriedade que ela dá uma característica geral à PA. Com essa propriedade, você identifica se ela é uma PA ou não. Se tomarmos 3 termos consecutivos de uma PA, o do meio é a média aritmética dos 2 termos. Então, nós temos que AK igual a K menos 1 mais AK mais 1 dividido por 2. Ou seja, nós temos o termo anterior, o termo do meio e o termo posterior.
A soma dos termos anteriores com o termo posterior dividido por 2 resulta no termo central. A soma dos termos de uma PA só pode ser realizada quando é determinado um número n de termos para ser somado. O que acontece? Nos casos de uma PA infinita, temos que considerar um limite para essa soma. Ou seja, nós não podemos pegar todos os termos de uma sequência infinita. O que acontece? Já foi dito que ela é infinita, nós não temos um número exato de termos. Então, nós temos que limitar essa sequência para alguns termos. Não importa a quantidade, porém, nós temos que realizar essa limitação. Então, nós temos a seguinte fórmula: Sn igual a 1 mais an vezes n dividido por 2. Lembrando que A1 é o primeiro elemento da nossa PA. A n é a quantidade de elementos que eu vou fazer essa soma. O n é o número de elementos da soma, dividido por 2. Vamos ver agora alguns exercícios resolvidos para facilitar o seu entendimento. Olha lá, escrever a PA tal que A1 igual a 2 e R igual a 5. Ou seja, o nosso primeiro termo é o 2 e nossa razão é o 5. Com 4 termos, ou seja, eu limitei a minha PA em 4 termos. Então, nós vamos ver. Como eu já sei quem é o primeiro termo, eu já coloquei aqui. A1 igual a 2. Então, nós temos A2 igual a 1 mais R. Quem vale o A1? 2. Quem é o R? 5. 2 mais 5 igual a 7. Nosso segundo termo vale 7. A2 mais R. Quem é o nosso A2? Nós já encontramos, é o 7. 7 mais a razão, que é 5. 7 mais 5 igual a 12. Nosso terceiro termo, que é o 12, vai ser substituído para encontrarmos o quarto elemento. A3 mais R. Quem é o A3? É 12. Nossa razão, 5. 12 mais 5 igual a 17. Então, nós encontramos 2, 7, 12 e 17. Muito bem, agora vamos ver o exemplo B. Determine a razão de uma PA tal que A1 igual a 3 e A12 igual a 58. Observe, nós temos o primeiro elemento e o 12º elemento. E nós não temos a razão, nós queremos encontrar a razão. Quando você tem a sequência de elementos, é mais fácil, porque é só você subtrair o elemento posterior pelo anterior. Neste caso, nós informamos o A1 e o A12. Então, nós vamos utilizar a fórmula geral da PA. Então, nós temos AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? No caso, nosso 12º termo, o A12, igual a 1 mais. Quem é o nosso N? É o 12, é a única informação que nós temos. 12 menos 1 vezes R. Então, quem é o nosso 12º termo? 58. Nosso primeiro termo, o 3. E nós temos 12 menos 1 igual a 11 vezes R. O 3 está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. 51 menos 3 igual a 11 vezes R. 58 menos 3, 55. O 11, como está multiplicando a razão, ele vai passar dividindo. R igual a 55 dividido por 11. Então, nós encontramos nossa razão, R igual a 5. No caso do exemplo C, encontre o 20º termo de uma PA, onde sua razão é igual a menos 3 e o seu primeiro termo é 86. Observe, ele te informou a razão e ele te informou o primeiro termo. E ele quer o 20º termo, então ele quer encontrar o A20. Nós temos, então, A1 igual a 86, R igual a menos 3, N igual a 20, que é o nosso 20º termo, e A20 que nós não conhecemos. Então, utilizando também o termo geral da PA. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A20 é o que nós queremos encontrar. O nosso primeiro termo, que é o 86. O 20, que é o nosso N, menos 1 vezes a nossa razão, menos 3.
Observe que quando é negativo, nós colocamos entre parênteses. Não esqueça a utilização do parênteses nos cálculos, é muito importante. O A20 é igual a 86 mais 20 menos 1, 19 vezes menos 3. 86 menos 57. 86 menos 57, A20 igual a 29. Observe que ela é uma razão negativa. Se ela é negativa, nossa PA ela é decrescente. Por isso que o primeiro termo era 86 e o 20º termo 29. Essa observação é muito importante. Você sabendo que a razão positiva será uma PA crescente ou a razão negativa uma PA decrescente. No exemplo D, nós temos calcular a soma dos 100 primeiros números pares positivos não nulos. Observe, nós temos um infinito números pares. Nós vamos fazer os 100 primeiros. E o que quer dizer não nulos? Nós vamos excluir o zero. Como o zero ele é um número par, porém ele não altera na soma, nós não vamos considerá-lo. Então, nós temos o A1 igual a 2, que é o nosso primeiro termo par, A100 igual a 200, que é o nosso centésimo termo, N igual a 100 e a soma desses 100 primeiros termos que nós queremos encontrar. Utilizando a fórmula de soma, Sn igual a 1 mais An vezes N dividido por 2. Quem é o nosso primeiro termo? 2. Quem é o nosso centésimo termo? 200. Quem é o nosso N? 100. 2 mais 200, 202. 100 dividido por 2, 50. 202 vezes 50, 10.100. Ou seja, a soma dos 100 primeiros termos positivos, não nulos, dá 10.100. Ok, pessoal, encerramos aqui nossa videoaula sobre PA. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo.